núcleo de judeus que virou o bairro de Porto Alegre. Um lugar onde as pessoas colocavam as cadeiras na calçada para contar suas histórias da chegada à América. As mesmas pessoas que hoje ainda se reúnem no Bar João para lembrar do tempo dos armazéns, das fábricas de móveis, das padarias e lojinhas que não existem mais. Moacir Scliar dispensa maiores apresentações, mas Moacir Scliar é um natural do bairro do Bonfim. Nasceu, se criou aqui. Moacir, fala do Bonfim para nós. Nós queremos que tu nos dê um Bonfim que poucas pessoas conhecem. O Bonfim ficou conhecido como um bairro de imigrantes judaicos, mas nós tínhamos aqui imigrantes italianos, portugueses, alemães, né, e todo mundo convivendo. Um bairro que era quase como uma aldeiazinha, essas aldeias que aparecem em cinema, com ruas, com calçada com pedra irregular, casinhas de porta e janela, e a criançada na rua, as comadres, todo mundo, os vendedores ambulantes. Enfim, o que se tinha era um clima assim de bucólico, um clima de cidadezinha do interior, encravado dentro de uma cidade que já não era pequena, que era a cidade de Porto Alegre. A experiência que uma cidade na qual ela te envolve, desde que tu nasces, começa a crescer numa cidade, e é absolutamente fundamental para o trabalho da gente, né? Fundamental para o trabalho do fotógrafo. Eu fiz um trabalho em 83 sobre o Parque da Redenção, que me parece um lugar realmente fantástico, um lugar notável, né? Não só em termos de Porto Alegre, mas como espaço de lazer em qualquer cidade do mundo, né? Todos os parques são interessantes nesse sentido. O Parque da Redenção tem um aspecto histórico, desde o tempo da Várzea da Redenção, o Campo do Bonfim, uma região extremamente tradicional da cidade, e é um espaço criado, né? Uma natureza organizada pelo homem. O Potreiro da Várzea ficava entre a Independência e a Azenha. Esta área teve nomes como Campos do Bonfim devido às festas da igreja do Nosso Senhor do Bonfim e Campos da Redenção, numa homenagem ao sucesso da campanha abolicionista de 1884. Nestes campos, perto da Rua da República, uma diversão, a Praça de Touros Alhambra. Escolhido para sediar as comemorações do centenário Farroupilha de 1935, os Campos da Redenção passaram a se chamar Parque Farroupilha. Hoje o parque é uma peça fundamental no equilíbrio ecológico de Porto Alegre. Sufocada pela poluição, a cidade respira na Redenção. Aos domingos, a José Bonifácio dá lugar ao Brick da Redenção, uma espécie de mercado das pulgas porto-alegrense, onde antiguidades e quinquilharias fazem a convivência pacífica entre o passado e o presente. Seu José, o Moacir Scliar, escritor aqui do bairro, diz que o senhor tem histórias muito interessantes sobre o bairro do Bonfim. Começamos aqui do lado do cinema Baltimore, era uma casa de moradia, e aí transformamos em farmácia, abrimos, tinha uma porta e duas janelas, fizemos 3 portas. Começamos com 20 mil cruzeiros. Como é que era o bairro do Bonfim há 33 anos atrás? Era um bairro bastante calmo, tinha bonde. Foi no Bonfim que se instalou em 1873 a Companhia Carris de Ferro Porto-Alegrense, na esquina da João Pessoa com a Sarmento Leite. No início, os carretões puxados a burro faziam o itinerário até o Menino Deus. Mais tarde, foram substituídos pelos bondes elétricos, que deixaram de circular em 1970. A última linha a ser desativada foi a do Partenon. A igreja do Nosso Senhor do Bonfim, localizada na Oswaldo Aranha, deu nome ao bairro. Pela sua importância, é hoje tombada pelo patrimônio histórico. Na época em que a Redenção ainda se chamava Campos do Bonfim,
foi lançada a pedra fundamental da Escola de Cadetes. A conclusão do prédio, hoje Colégio Militar, deu origem à Rua José Bonifácio. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. O que mudou no Bonfim nesse período? Tudo. O Bonfim mudou completamente, né? Em primeiro lugar, as casinhas antigas foram todas demolidas. Isso aconteceu no grande surto imobiliário que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, nos anos 50. O que ficou do Bonfim é essa parte que nós estamos aqui, quer dizer, as duas igrejas, a Igreja do Divino, a Igreja Santa Terezinha, esse parque de diversões, que é antiquíssimo, aqui se celebrava a festa do Bonfim, esse mercado, que já não é tão antigo, o Campo dos Cadetes, como nós chamávamos naquela época, né? Enfim, essas coisas preservaram e são coisas mais ligadas à infância do que propriamente à vida do bairro. Mas o senhor tinha aqui uma vizinhança de bares tradicionais, figuras tradicionais. Tinha dois bares tradicionais. O Serafim, que ficava, também chamava-se Fedor, ficava na esquina da Filipe Camarão. E o bar do Aurélio, onde a gente comia um bom sanduíche com picles, jogava carta nos fundos. E no Fedor a gente jogava snooker. Eu acho que o que o Bonfim tinha, em termos de paisagem humana, dificilmente a gente encontrará em outro lugar dessa cidade ou de qualquer outra cidade. Grandes cidades têm os seus bairros assim, né? Nova York tem o Village, né? Londres que tem o Zorro, né? Paris que tem o Quartier Latin. Mas é claro que nós vamos ter que guardar as proporções, né? E o Bonfim, hoje e ontem, é um pouco disso. O Bonfim tornou-se um gueto das pessoas que fazem e vivem a cultura de vanguarda em Porto Alegre. Pessoas que se cruzam todas as noites pelos bares e esquinas malditas da Oswaldo Aranha. Eu venho aqui à procura de umas amizades que encaixem com o meu, entende? Assim como eu posso te dizer, porque lá as pessoas não aceitam a gente na sociedade deles. Então eu venho procurar uma sociedade diferente, uma sociedade que é nossa. Eu vim aqui pro Bonfim porque a única banda que dá pra nós curtir é aqui no Bonfim. Porque lá onde eu moro, lá o clima não é o mesmo que tem aqui no Bonfim, sacou? Eu sou motorista de táxi há 20 anos no Bonfim. E o Bonfim é dois bairros distintos. É completamente diferente, é 100% diferente. O pessoal de dia é um e a noite é outro. O da noite é um pessoal que gosta de liberdade, gosta de fazer amizade, gosta de expandir o que diz. O do dia já é um pessoal mais quieto, um pessoal mais preocupado com o trabalho. O bairro tem dois mundos diferentes. Berlim, Berlim, Bonfim, Bonfim, Berlim. Arejado e distante do centro, o Alto da Caridade, atual Praça Dom Feliciano, marcava a Estrada dos Moinhos de Vento, depois chamada Independência. O nome da estrada se deve aos moinhos trazidos pelos açorianos para suas plantações de trigo. Estes moinhos foram destruídos e abandonados durante a Revolução Farroupilha. Esta região, entre o Alto da Caridade e o que é hoje a Ramiro Barcelos, aos poucos passou a ser uma área urbana, com praças e casarões. Algum tempo depois, em torno da Capela São Manuel, que atualmente se localizaria em frente à Praça Maurício Cardoso, começava um arraial. O Arraial de São Manuel era o surgimento do bairro Moinhos de Vento.
Na segunda metade do século XIX, começaram a surgir chácaras e pomares dos moinhos de vento, enquanto na encosta do Morro do Carneiro iniciava a formação do bairro Floresta. O outono de azulejo e porcelana chegou. Minha janela é um céu aberto. E esse estado de graça cotidiana, ninguém o tem sob outros céus deserto. Construídos no final do século passado, a Igreja Nossa Senhora da Conceição e a Beneficência Portuguesa são prédios que permanecem até hoje na Independência. Na fachada da Beneficência, destaque para os escudos entrelaçados gravados em mármore. O senhor Álvaro Horn é um antigo morador aqui dos Moinhos de Vento. O senhor Álvaro veio para cá em 1940, no tempo que o Moinhos de Vento não tinha edifícios, tinham chácaras. Fale um pouco dessa época para nós, senhor Álvaro. Bom, nessa época de 40 eu era meio pequeno ainda, né? Eu vim para cá com 2 anos de idade. Eram chácaras praticamente total de colonização alemã. Mas o senhor mesmo aqui, onde o senhor mora hoje, já foi a casa da sua família, né? Foi. Como é que era? Descreve para nós aqui essa sua casa. Era uma casa com frente para 24 e saída pela Padre Chagas. Nós tínhamos no nosso pátio mais ou menos umas 50 espécies de frutas diferentes. Desde a bergamota até a fruta do conde. Então era muito agradável. E a nossa garagem era na Padre Chagas, né? A gente tinha que fazer a volta, às vezes, para guardar o carro. Tudo isso dentro da propriedade, se era a propriedade. É, tudo dentro da O senhor tem mais ou menos ideia de quantos metros quadrados tinha essa propriedade? Do terreno ou da casa? Do terreno. Deveria ter o quê? Mais de 1 hectare? Mais? Não chegava tanto. Não chegava tanto, não. Era talvez 1/4 de hectare. Né? Mas dentro das condições, não é? Era uma propriedade. Era grande. Porque a gente ainda enxerga da janela do seu apartamento, a gente enxerga ainda assim uma nesga do que foi isso aí, árvores, tem até uma bananeira por ali, a gente ainda encontra um pedaço do que era Moinhos de Vento há 40 anos atrás. Como é que era a vizinhança aqui? O senhor pode falar para nós? As pessoas, como é que se relacionavam num bairro que era realmente quase chácara? Era todo mundo conhecido, né? Todo mundo se conhecia? Todo mundo se conhecia. Então, era uma maravilha. E hoje em dia não tem mais ninguém, né? Que tu abre a porta do apartamento, dificilmente tu vai encontrar alguém que diga boa tarde, bom dia. Não, todo mundo tomava-se chimarrão na beira da calçada, que hoje não se faz mais isso, né? A hidráulica guaibense, hoje Moinhos de Vento, foi construída em 1902 para abastecer a área industrial que começava a surgir no bairro Floresta. Em 1907, o bairro ganhou um hipódromo, conhecido como Prado do Moinhos de Vento, no local onde hoje está o Parcão. O senhor tem saudade daquela época? Tem, muita. É? Muita. O que mais lhe gravou daquela época, assim? Bom, nós tínhamos aqui no coração do bairro o hipódromo. Antigamente chamava-se Prado. Prado, O Prado, né? Onde é o Parcão hoje? Hoje é o Parcão, né? É exatamente a área do Parcão. E tinha no outro lado, aquele velho estádio, a Baixada Tricolor, que era do lado um do lado do outro. Então aquilo monopolizava o nosso bairro. E a maioria do pessoal daqui, geralmente, era gremista, né? Até por afinidade com o clube. Com o clube, né? E eu, como me criei na época do rolo compressor, sou um dos poucos que são colorados da minha geração, né? E
Essa frequência, o futebol, tudo isso fazia o bairro ter mais vida, na sua opinião? Lógico, inclusive a criançada ia treinar na Baixada. Que lá era franco para os moradores, né? A gente entrava e não tinha problema, ia jogar futebol. E o hipódromo também. O hipódromo, a gente saía às 5 horas, 6 horas da manhã para tomar tempo de cavalo. Isso aí dá uma recordação. E depois que o Prado saiu daqui, quando foi lá para o Cristal, eu nunca mais botei os pés no Prado. Do alto do Morro da Praia, a paisagem do Rio Guaíba é um tempo que já passou. O Alto da Bronze e a Rua Formosa aparecem apenas como nomes nostálgicos dos quais sentimos saudade. Em meio às lembranças do passado, a venda do seu Ivo permanece na Rua Duque enfrentando o progresso como pode. Boa tarde, seu Ivo. Como é que vão os negócios? Vão indo, tudo bem. Há quanto tempo o senhor tem essa casa de negócio aqui na Rua Duque? 50 e poucos anos. 53 anos. Estamos no tempo aí dos bondes, essa turma toda antiga aí, né? E o que é que mudou nesses 50 e poucos anos de negócio aqui com o senhor? Olha, mudou muito as casas, não tudo casas baixas, né? Aí não tinha edifício. E a gente conhecia todo mundo, assim, né? Agora com esses edifícios já não conhece mais ninguém. Mas essa casa aqui, antes de ser uma casa especializada em ferragens, já foi um armazém muito forte. Era seco e molhado, no tempo do meu pai. O meu pai estava aqui, era seco e molhado. Mas depois, quando eu vi que como vinha o supermercado, aí eu vi que a coisa ia ficar muito difícil para seco e molhado, então eu fui mudando aos poucos, fui passando para a ferragem. Mas quem viveu 50 e tantos anos como o senhor aqui na Rua Duque, o que mudou aqui? Uma boa lembrança que o senhor tem da Rua Duque que agora não tem a mais. O movimento, né? O movimento aumentou muito, assim, o movimento da rua, assim, de automóvel, que não tinha. Naquele tempo era carroça, né? Pouca coisa, assim. E depois aí as carroças desapareceram, desapareceu o bonde e entrou os automóveis e ônibus. Eu ia lá no mercado, tinha a feira atrás do mercado ali, e eu ia buscar ovos, buscava queijo, salame, tudo, trazia de lá, trazia do bonde. Edgar, tu nasceste e te criaste aqui na Rua Duque de Caxias, um lugar muito tradicional, antigamente conhecido como Morro da Praia. Essa escadaria é um dos pontos mais tradicionais da nossa cidade. O que essa escadaria te lembra, a tua infância, Edgar? Essa escadaria tem passagens da minha infância vividas aqui, tá? Mas principalmente a lembrança que eu tenho é da paisagem magnífica que se descortinava daqui de cima e que aos poucos vai sendo tapada pelos prédios, né? Parece que uma atriz imobiliária disse pra filhal, minha filha, um dia tudo isso será teu, né? E começaram a meter prédio na frente, aqui se via o Beira-Rio, se via o que hoje é o Parque Harmonia, que não existia, né? E toda essa paisagem que, de certa forma, ainda está preservada, né? Essa escada aqui, por exemplo, teve uma mudança na paisagem, mas os prédios na volta, o pessoal que planta milho ali atrás, né? A paineira, os telhados ingleses e tal, então tudo aqui como eram, né? E eu estou falando de coisas de 20 anos atrás, né? Quer dizer, em 20 anos, esse lugar da cidade se modificou pouco. E isso é uma coisa gratificante para quem visita agora, depois de tanto tempo, e ver que uma parte da sua infância, da sua adolescência está aqui, preservada. A Rua Formosa, hoje Duque de Caxias, era o ponto privilegiado do Morro da Praia. Exuberantes casarões foram aos poucos sendo construídos, como a Casa dos Azulejos e o Solar dos Câmaras, datado de 1818, atualmente tombado pelo patrimônio histórico.
Aonde a Duque se encontra com a Praça da Matriz, outro prédio marcante na história da cidade, o Teatro São Pedro, inaugurado em 1858 e interditado em 1975. 9 anos depois, o teatro restaurado voltou à vida cultural. O São Pedro funcionou como cinematógrafo, mas antes e depois dele existiram diversas casas de cinema, como Apolo, Coliseu e Guarani. Nos anos 20, os cinemas possuíam orquestras ou pianistas para acompanharem a projeção. O cinema era uma beleza quando era Cinema Mundo, né? Então tinha aquela orquestra composta, né? Violino, violoncelo, flauta, essas coisas todas, e eu era pianista, né? Então eu já sabia os filmes que ia passar e já levava as músicas adequadas para aqueles filmes, né? E quais os cinemas em que a senhora tocava, dona Quininha? Olha, eu tocava no Garibaldi, no Avenida, lá naquele Rio Branco, toquei no Guarani, toquei no Apolo, e outros cinemazinhos assim, que eles esporadicamente vinham me buscar e eu ia. Entre as décadas de 20 e 60, Porto Alegre estava mergulhada num mundo musical. A cadência do jazz marcava o início da influência norte-americana por aqui. As bandas e as orquestras invadiam os cafés, confeitarias e cabarés. A Voluntário da Pátria aqui foi uma rua plena de cabarés. Isso aqui era um verdadeiro formigueiro humano de noite. O movimento, luzes, isso aqui parecia uma Broadway gaúcha, né? Onde tinha perto de 30 boates. Nós aqui de frente temos o Maipu, o prédio onde está ali. Olhando com atenção para as fachadas ao longo da avenida, ainda é possível identificar antigos cabarés que assistiram à transformação do Caminho Novo em Voluntários da Pátria. Longe do passado boêmio, a Voluntários hoje está povoada por camelôs. Durante muito tempo, a Praça do Paraíso, mais tarde Praça 15, foi ponto de encontro de intelectuais da cidade. Junto ao abrigo dos bondes e o Palácio Municipal, um belo cenário perto do porto. Também fazia parte da paisagem um mercado público, aberto para funcionamento em 1870, chamou a atenção pelo seu estilo neoclássico, que ocupava todo um quarteirão. De pai para filho, a Banca 40 é uma das mais tradicionais do mercado. Comprada há 59 anos atrás pelo português Manuel Maria Martins, hoje a banca é administrada por seu filho, Fernando Martins. Antigamente o mercado abria todos os dias, inclusive domingo à tarde, e era muito tradicional, depois do cinema, o pessoal sair, vir aqui tomar uma salada de fruta, uma nata batida, uma bomba. E era um namoro daquela época. Veja, por exemplo, hoje o mercado fecha aos domingos, a cidade cresceu, a cidade se expandiu. O que o senhor acha que poderia acontecer para aquele clima voltar? Se é possível voltar aquele clima? É que realmente naquela época a cidade era muito pequena, a população era muito menor. Então tinha poucos lugares. Era aqui no mercado, a confeitaria Roubo, o chalé da Praça 15. No centro da cidade, o chalé permaneceu como parada para descanso. Desde 1911, o chalé abrigou personagens e personalidades de um Porto Alegre gravados no tempo pela câmera do Lambi Lambi. Porto Alegre, para mim, é a Rua da Praia, o chalé, o mercado e o resto é periferia, nem vou.
E para que não tivesse 50 anos, eu não lembro. Falta de tradição. É porque o chalé é um negócio tão histórico, eu tenho uma afinidade tão grande com essa cidade de respeito ao centro, né? Aqui houve um primeiro chalé, um primeiro quiosque, que era para servir sorvetes e bebidas para as famílias porto-alegrenses. Esse é de 1885. Depois houve um segundo, que foi em 1911. E estas árvores todas que o Jesus está falando eram todas árvores europeias. As mais atraentes delas eram as canforeiras, mas tudo isso, como bem o Jesus está referindo, isso tudo terminou em 1925, quando criaram o abrigo de bodes. Eu tenho a impressão que o chalé tem que ser redescoberto ainda, né? Pela intelectualidade gaúcha, que fica alimentando o modismo, boteco de modismo e tal, né? E a gente se reunia sempre nos mesmos pontos. Quando Bolsinho, por exemplo, nós todos nos encontrávamos nas mesmas aguadas, não é? No lugar de se encontrar para a gente beber, conversar e tudo, né? Por exemplo, no chalé da Praça 15. A gente foi lá que eu conheci o Érico, o Otto Damasceno Ferreira, toda essa gente na Praça 15. O famoso chalé da Praça 15, que é das poucas coisas que ainda existe, né? Eis aqui uma nova cidade, a Porto Alegre que poucos conhecem, perdida numa memória fraca e longínqua. No dia a dia da cidade, as pessoas esquecem que é preciso redescobrir a cidade. Foi o que tentamos fazer, através de uma procura minuciosa, ouvindo quem vive e que faz a história, buscando ângulos inusitados. Dessa forma, conseguimos registrar o seu avesso, revelando instantâneos da cidade. Era um paraíso porque tinha pouca gente. Por exemplo, e não acontecia nada. A gente estava no café, o guri gritava, todo mundo comprou o jornal para ver quem era. Nós distraímos em espantar a cachorrada dos quintais. Naquele tempo havia quintais com cachorro, e a gente fazia... Mas eu não sou desses saudosistas que dizem, os bons velhos tempos. A cidade é cada vez progresso, né? Dia e noite. É grande cidade. Guaíba tem sofrido, ao menos desde metade desse século, né, por transformações assim incríveis, né, verdadeiras agressões da tecnologia. Né. A primeira grande agressão que sofreu foi este muro, o Muro da Vergonha, né, na Mauá. Né. Aí isso é um absurdo, porque esse muro, evidentemente, não resolve coisa nenhuma. Só serve para isolar o porto, isolar o rio da população. Fechar o rio ao livre gozo estético, telúrico da população. Considero Porto Alegre, porque eu vim me tornar homem aqui em Porto Alegre. Quando eu vim para cá, eu vim guri. Me considero porto-alegrense, apesar de ter nascido em Jaguarão. Acho uma boa cidade, uma das melhores. Eu já andei em São Paulo, andei no Rio, e a saudade voltava para Porto Alegre, que é a minha terra. Não adianta, eu sou porto-alegrense, de coração. Porto Alegre é uma cidade onde ainda é possível viver.
É possível reencontrar uma cidade de formas diferentes. Mas para isso é preciso vontade. Vontade de mudar a alma de casa. E a teimosia de buscar uma Porto Alegre que sempre esconde um pouco de si mesma, se revelando para quem quiser e souber descobrir. Assista agora Festival de Desenhos e logo depois Thundercats. Ambição, desejo, inveja, ódio, pecados que movem o mundo. Obstáculos para uma mulher que sonha com o poder. Pecado Original, minissérie em 10 capítulos. Estreia amanhã, depois de Viva o Gordo.